Olá pessoal, tudo bem? Queria estar dividindo com vocês uma leitura da Palavra de Deus. Estou com um livro, com a Bíblia, e é um versículo que Deus tem falado muito no meu coração. Eu queria dividir aqui com vocês. Espero que eu e você tenham um bom entendimento. Lembrando que eu não faço parte de nenhuma hierarquia religiosa, tá? É simplesmente uma leitura, e assim, conforme a Palavra de Deus, ela é instrução, ela é aprendizado para nossas vidas, né? E eu queria deixar esse versículo para reflexão, né? Deus tem falado muito no meu coração. No livro de Gênesis, capítulo 1, diz assim: a criação dos céus e da terra e de tudo que nele existe. Eu vou ler o primeiro versículo e o 2, tá? Que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que interessante, né? Aqui nesse versículo é a origem, né, de tudo. E eu li esses dois versículos, é como se eu tivesse lido toda a Bíblia, né? Desde o Primeiro Testamento ao Segundo Testamento. Então, esses dois versículos, ele fala grandemente nos nossos corações, porque na palavra de Deus aqui no primeiro versículo, ele já diz que no princípio, né? E a palavra princípio quer dizer início de algo, né? Início que vem do próprio Deus. Então, tudo que existiu e tudo que existe é porque Deus, ele é o Senhor da existência, ele é o Criador de todas as coisas. E é interessante que nesse primeiro versículo ele fala a respeito sobre terra e céu, né? Ele diz assim: criou Deus os céus e a terra. E a gente lê no decorrer da Bíblia, a gente vai compreender que tudo na Bíblia, ela está relacionada à linhagem terrena e à linhagem celestial. E o que a Terra representa, né? A Terra, ela representa, tudo aquilo que a gente consegue ver, né? Que é aquilo que é palpável, que você consegue pegar. Então a Terra, ela vai ser sempre o que é limitado, não é verdade? Porque tudo se vive de ciclo. Agora, o céu, ela é nada mais do que o infinito, é aquilo que você não consegue alcançar, né? É por isso que o rei Davi, ele falava assim: eleva os meus olhos para o alto, eleva os meus olhos para os céus, né? Porque o céu, ele representa a nossa espiritualidade, né? A elevação da alma, a gente se elevar para Deus. E é interessante que lá na frente, né, ainda no mesmo livro de Gênesis, você vai encontrar Deus cria o homem da onde? Do pó da terra. Então você já logo compreende que quando Deus ele cria céus e terra, ele vai sempre representar essas duas linhagens, né? A terrena e a celestial. E aí no segundo versículo ele diz assim que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, né? A terra era sem forma e vazia, e já havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que isso quer nos dizer? Que mesmo houvendo trevas, mesmo houvendo uma terra sem fórmula e vazia, isso nos faz compreender que Deus está acima de todas as coisas. Ele é que controla todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas, né? E também nos representa o equilíbrio, né? Então, se o Espírito de Deus se move sobre a face do abismo, né? Ele demonstra que ele é o equilíbrio, né? Ele demonstra que tudo está sob o seu controle, sob o seu domínio. Então, da mesma forma, quando Deus criou o homem do pó da terra, ele se tornou ali, né, um corpo.
mas quem dá vida e quem dá fórmula à vida do homem é o Espírito Santo de Deus, né? Então veja que ele veio da terra, o homem também, quando Deus fez ali a matéria, né? Ela era sem fórmula e vazia, mas Deus ali soprou, né? Em fôlego de vida, e ali o homem se tornou alma vivente. Então, tudo que você for ver sobre o que é terra, né? E por isso que Jó, ele tinha esse conhecimento, que no livro de Lamentações, ele fala que Deus, ele conhece a nossa estrutura e lembra de que nós somos pó. Então, Deus conhece a nossa estrutura. E isso é tão verdadeiro quando você vai fazer um exame de sangue, né? Toda substância que tem lá no seu sangue é o mesmo que tem no solo, né? Porque a gente se alimenta de tudo que vem do solo. Então, se você tem vitamina B, né? Cálcio, potássio, é porque você é terra, né? Então, toda substância que tem no solo da terra tem no teu sangue. Então, a estrutura nossa, matéria, ela é limitada, né? Então, se vê que você tem uma deficiência de uma vitamina, né? A ciência, por mais que avance, ela vai retirar da onde? Dos vegetais, daquilo que vem da própria terra, né? Então, Jó, ele conhecia isso, né? Ele tinha esse conhecimento. E o rei Salomão também fala que... O rei Salomão fala que não há diferença nenhuma entre o homem e o animal, né? Porque ambos vão para o pó, né? E isso é verdade, né? Quando Deus, ele cria o homem, né, da terra, toda a criação também, os animais, né? Os vegetais, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu ciclo. E o rei Salomão, ele ensina, né? Ele compara que mesmo o animal, ele não tem diferença do ser humano, porque ambos vão para o pó. E isso é tão verdade, porque o instinto animal nós também temos, né? O animal, ele se estressa, ele se sente ameaçado. Então, assim, da mesma forma, o homem na matéria terrena, ele também vai se estressar, vai se sentir ameaçado, porque nós viemos do pó, né? Mas o rei Salomão também fala a respeito que nós não somos somente uma matéria, somos corpo, alma e espírito, né? Então, voltando aqui no segundo versículo, né, ele diz que a terra era sem forma e vazia, e o homem, quando foi criado do pó da terra, também era sem forma e vazia, né? Ele precisava de quê? De vida, né? Do fôlego de vida para se tornar ali alma vivente. E então, quem dá vida, né? E quem que nos dá a fórmula na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, né? É interessante porque lá na frente o apóstolo Paulo também nos fala que assim como nós viemos do primeiro Adão, que foi alma vivente, né, que veio ali o pecado, por através de Cristo nos tornamos também espírito vivificante. Então, a importância de você compreender que você é terra, né? É de uma forma de te dizer que você é limitado, mas também você é espiritual, né? Você consegue mudar a rota da sua vida, né? O animal, não. O animal, ele é irracional, né? Então, se ele se sente ameaçado no seu território, ele, né, vai ali para cima, né? Vai brigar, né? Vira feroz. Mas o ser humano, não, né? Se o ser humano se sente ali ameaçado ou de uma confusão, o homem, ele tem ali, como que eu posso dizer, a escolha
de tomar a decisão na sua vida. Não, eu não quero guerra, né? Eu não quero eu não quero aqui guerra. Então, assim, ele tem essa forma de escolher o destino que ele quer seguir, né? Então, amados, a questão de a gente compreender na vida, né, que é Cristo, né, que é o Espírito Santo de Deus que nos dá forma, é porque nós vivemos nesse mundo de ações, né? E a gente pode mudar a nossa trajetória de vida quando nós colocamos o Espírito Santo de Deus em ação na nossa vida, né? Então, se Deus ele fala que bem-aventurados são os pacificadores, né, que verão a Deus, ele diz, bem-aventurados, mansos e humildes de coração. Por quê? Esse é a melhor escolha que o ser humano possa ter, né? É interessante quando você crê, né, no Deus que criou os céus e a terra, porque ela vai te traz, além de trazer paz para o teu coração, né, você se sente seguro, porque assim, de uma forma que quando Deus ele criou o mundo, né, ele criou o mundo, o planeta Terra, né, mas ele também criou o ser humano, né, o ser humano também em si é um mundo, né, e que tem que ser controlado. Por quê? Quando você se deixa ser controlado pelo Pai da criação, do Criador, quando você sabe que Deus, né, ele é o seu Pai. Então, tudo que você for fazer neste mundo aqui, você vai fazer a vontade dele, que é a bondade, que é o amor, que é a misericórdia, que é a mansidão, a compaixão. Tudo isso envolve o caráter, né, de Deus. Então, a gente se assemelha a ele, somos semelhantes a ele devido pelas nossas ações, né? Então é interessante, né, você ler aqui e você compreender que tudo que Deus criou é bom. E Deus sempre será um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e Ele sempre vai ter o melhor, né, para as nossas vidas. Então é sempre bom você voltar aqui na origem e ver o quanto Deus ele fez de bom para você, né? Para nós, para o nosso planeta, né? Ele fez esse planeta certinho para o ser humano. Não adianta você até querer explorar Marte, querer explorar outros planetas, né? Porque nós temos esses 4 elementos em nós. A gente precisa do ar, a gente precisa do oxigênio, a gente precisa da água, a gente precisa do fogo para se aquecer, da luz, e a gente também precisa da terra para nos alimentar. Então, tudo que Deus fez foi pensando em nós, porque Deus ele ama a sua criação, né? E ainda que o homem não venha adorá-lo, o Pai, né, glorificar o nome de Deus, a palavra de Deus diz que a própria natureza glorifica o nome dele, né? Então, por causa das nossas escolhas, né, das nossas escolhas erradas, da nossa desobediência, faz com que nós não enxergamos a grandeza do amor e a sua misericórdia, né? E a gente se enganando a si mesmo, porque o coração da gente é enganoso, né? A gente alimenta o ego, o nosso ego, né? Mas, enfim, o nosso coração, ele é enganoso. Então, o que Deus quer nas nossas vidas? Que mesmo nós vivemos nesse elemento terra, né? Mesmo nós sermos matéria, há em nós, né, um edifício, né, uma pedra preciosa que vem da essência de Deus, e Deus quer que você floresça, né? Por isso que Ele, o Espírito de Deus, que nos embeleza, né? É Ele que nos faz nos dar encanto. Então, amados, leia essa passagem maravilhosa e não ler com sentido, sabe? Com sentimento. Quando você ler com sentimento, você traz sentido para a tua vida, né? Então, Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele te criou, Ele te formou, Ele, né? Tudo que está em nossa volta é para o nosso bem maior. Então, não há de você não glorificar o nome de Deus, não agradecer a Deus por mais um dia, né?
porque o planeta Terra, ele tem mais de 2 bilhões de anos, ou mais de 2 bilhões de anos. Mas o ser humano não chega a essa sequência, né, de vida. Então, o tempo que nós estamos neste planeta é o tempo em que nós tenhamos que fazer a vontade de Deus, né? O amor do Pai. Deus quer que a missão e o propósito de Deus que aqui nessa terra é que nós mostramos, mas que nós façamos a sua vontade, né? Estejamos na direção de Deus. Então fique com essa mensagem. Deus abençoe cada um de vocês. Espero que foi uma palavra, né, que a gente venha ter um bom entendimento. Eu sei que tem muitos aí que pode ser que tenham, né, mais elevada do que eu, uma palavra mais elevada. Mas, enfim, a intenção é esse, tá? A gente ler, né, cada vez mais a palavra de Deus e buscar em oração aquilo que Deus pode transformar na nossa vida, amém? Deus abençoe.